Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos. No Salmo 142. Bem, nessa noite nós temos aqui a presença da prima da pastora, a Tamires. Amém? Tamires está aqui do lado, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler esse salmo. Salmo 142. Não esqueça do seu turno de oração. Todos os dias. Salmo 142. Vamos ler? Esta semana eu consegui terminar a leitura de Salmos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém? Glória a Deus. E no 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, ministra a tua palavra nessa hora, nesse lugar, que a tua palavra, a tua doutrina possa jorrar como água, Pai, em nosso meio, e venha nos encher o nosso coração, meu Deus, da transformação do teu reino, do teu espírito, do fortalecimento interior, do renovo e da tua graça, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa hora, com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Glória a Deus. Irmão, nós estamos nessa série, Vencendo as Batalhas da Vida. E hoje eu quero compartilhar esse tema, o que fazer quando não somos vistos. O que podemos fazer, ou o que fazer quando não somos vistos. Esse sentimento de não ser visto, é aquele sentimento assim, de ser desprezado, de não ser ajudado em alguns momentos da vida, em que a gente precisa de um apoio e parece que ninguém olha para a gente, parece que ninguém nos vê, e a gente fica sofrendo, precisando de ajuda, às vezes até desesperado, sem ter alguém que nos ouça, que nos escute, ou que nos fale alguma coisa que possa nos animar. Esse sentimento de abandono, solidão, é algo assim que realmente é comum a toda a humanidade, a todas as pessoas. Não é assim uma coisa que acontece só com um ou com o outro, mas todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo de impressão, de sentimento,
em nosso coração. Então, como é que a gente pode receber a ajuda do Evangelho de Cristo para esses momentos? Como é que a gente pode receber ajuda dos ensinamentos de Cristo, da sua palavra, para a gente passar esses momentos de forma vitoriosa, de forma firme, sem ser levado à derrota, ao fracasso? Então, nessa noite eu quero colocar 3 ações que, se você praticar, vão ajudar você a enfrentar a luta de não ser visto. Não é uma receita, mas são alguns fundamentos importantes para a gente passar essa situação de não ser visto. 3 coisas que você deve fazer quando não está sendo visto. Então, a primeira delas é que você não deve se queixar para qualquer pessoa a sua situação. Você deve se queixar para a pessoa certa. Conforme esse primeiro versículo do Salmo 142, se você quiser deixar aberto aí, Salmo 142, nós vamos ler alguns versículos, ou vários. Diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Então, na hora dessa experiência de não ser visto, precisamos buscar, chamar primordialmente a atenção de Deus. Clamar, suplicar. Se desejarmos, e às vezes desejamos, que a solução para a nossa situação seja resolvida por uma pessoa humana dessa terra, nós com certeza vamos passar por grandes decepções. O versículo 4 diz assim: olha para a minha direita e vê, pois não há quem me conheça. Refugio me faltou, ninguém se interessa por mim. Então o salmista, depois dele passar por essa experiência de não ser visto, então ele declarou que parecia que ninguém conhecia ele, que ele não encontrou refúgio em nenhuma pessoa, ninguém veio ajudá-lo na sua necessidade. E ele declarou: ninguém se interessa por mim. Então, se a gente buscar uma solução no homem, nas pessoas, para certos momentos da nossa vida, o que vai restar para a gente vai ser frustração. O que vai restar para a gente vai ser desilusão. Porque vão falhar. Então não adianta nós ficarmos nos queixando para esse, para aquele outro, ficar reclamando para o ar, para nós mesmos, ficar se lamentando. Isso não vai solucionar, não vai nos acudir em nossa necessidade. Porque, como eu já falei, em um momento alguém pode nos ajudar, de alguma maneira, de alguma forma, mas vai chegar um momento que essa pessoa vai falhar, ela não vai conseguir nos ajudar sempre. Então nós seremos tomados por frustrações quando isso acontecer. Então você deve confiar em Deus. Você pode dizer amém? Confiar na providência, na provisão, na resposta, no socorro, no auxílio de Deus para a sua vida. Não adianta ficar nos queixando: por causa do governo, é o patrão, é o amigo que não ajudou, que não contribuiu, que não colaborou. Não adianta ficarmos murmurando e levantando essas queixas. Não vai resolver, não vai solucionar a nossa vida. Devemos confiar em Deus. Então, no primeiro versículo desse salmo, diz assim, em voz alta:
com a minha voz clamo. Clamar, irmãos, quer dizer gritar. O salmista, ele está dizendo aqui: eu clamo ao Senhor na minha necessidade. Eu clamo ao Senhor para que Ele me ajude, para que Ele seja meu auxílio, meu socorro. É preciso clamar ao Senhor. E eu sei que algumas pessoas são um pouco céticas quando ouvem essa palavra clamor. E é comum as pessoas muitas vezes criticar as igrejas pentecostais por causa do barulho. E elas dizem: será que Deus é surdo? Que a pessoa tem que gritar? Eu já contei essa história aqui muitas vezes, mas não tenho outra, vou repetir de novo. Do bêbado que passou na porta de um prédio, de uma igreja pentecostal, e estava aquele barulhão na hora da oração. E o bêbado passou na porta, tinha lá o irmão Gilvan na porta, diácono. Aí o bêbado perguntou assim: o que está acontecendo aí? E o diácono falou para o bêbado: Deus está operando. E o bêbado respondeu, sem anestesia, por causa de tanto grito que ele ouvia. Então, queridos, o clamor não é uma questão de Deus precisar de que a gente grite para Ele ouvir. O grito, na verdade, não tem nada a ver com Deus. O grito tem a ver com a necessidade. O grito tem a ver com o desespero da pessoa. O grito tem a ver com a busca do coração da pessoa por ajuda, por livramento, por socorro. Então, na verdade, clamamos ao Senhor porque sentimos a necessidade, o desespero da nossa alma de clamarmos. Então tem a ver conosco o grito, não tem nada a ver com Deus. Nós é que precisamos clamar. Você pode dizer amém? E continuando no versículo 1, devemos clamar com súplicas e quebrantamento. Na parte B do versículo 1, com a minha voz ao Senhor suplico. E o versículo 2, na parte A, derramo perante Ele a minha queixa. Devemos aproximar de Deus dessa forma, com súplicas e quebrantamento, humildade, sentindo a nossa pequeninez, a nossa necessidade, e chegarmos diante de Deus dessa forma, suplicando e com o coração humilde, quebrantado. A Bíblia diz que um coração humilde, um coração contrito, Deus não rejeitará. Você pode dizer amém? Por que devemos nos queixar de nossa solidão a Deus? Por que a Deus? Ninguém está nos ajudando, ou a ajuda não é suficiente, nos sentimos sozinhos, devemos clamar a Deus. Versículo 5: a Ti, ó Senhor, clamei, eu disse, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Versículo 6: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Irmãos, o Senhor é o nosso refúgio, o lugar onde podemos nos proteger, encontrar guarnição, guarida. O Senhor é a nossa herança, que nós podemos nos apegar com firmeza. Ele realmente é o que pode nos ajudar na terra dos viventes. É isso que o salmista está dizendo aqui. Tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Então, Ele nos dá vitória nos desafios que parece que são maiores do que as nossas forças. Coisas que parecem impossíveis, coisas que parecem que não vão
acontecer em nossa vida, parece tão distante, mas quando clamamos ao Senhor, Ele faz o impossível. Essas coisas que precisamos, quando clamamos a Ele, diz que aqui a palavra que vai acontecer em nossas vidas. Você pode dizer amém? Porque Ele está dizendo: livra-me dos meus perseguidores ou adversários, porque são mais fortes do que eu. Parece que eu não tenho como resistir a isso, eu não tenho como solucionar isso. Isso é mais forte do que eu, mas livra-me. Então aquilo que parece mais forte, aquilo que parece maior, Deus faz com que nós venhamos vencer, triunfar, alcançar a vitória. Por isso devemos clamar ao Senhor, por isso devemos pedir a Ele em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Então, primeira coisa que eu quero declarar nessa noite, segundo esse salmo, é que nós devemos nos queixar para Deus, para o Senhor. Devemos buscar a Ele na nossa necessidade. Você pode dizer amém? E a segunda coisa, você não deve se isolar totalmente ou rejeitar por muito tempo todas as pessoas. Sabe, irmãos, quando a gente passa por uma decepção com alguém ou com pessoas, temos uma experiência que nos choca. Então muitas vezes nós queremos nos proteger e nos isolamos das pessoas. Muitas vezes nós entramos num casulo, aquela casa da lagarta, né? Antes dela virar borboleta, aquele casulo ali. Nos escondemos. E muitas vezes nós passamos a não acreditar mais em ninguém. Talvez é por causa disso que muitas mulheres dizem assim: todos os homens são iguais. Porque ela teve uma experiência ruim com algum homem, então ela declara: todos os homens são iguais. Generaliza. E às vezes a gente generaliza, não é? O mundo generaliza. Todo mineiro é assim, todo baiano é assim, todo não sei. Generaliza, por quê? Porque teve uma experiência ruim em algum momento. Então a gente tem que entender que nós não podemos nos isolar totalmente ou rejeitar o tempo todo todas as pessoas. Levantar sempre barreiras em relação a todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus vai usar alguma delas para lhe estender a mão e lhe socorrer. Quando clamamos a Deus, quando pedimos a Deus, clamamos a Deus, colocamos o nosso sentimento, a nossa solidão diante de Deus. O versículo 7 desse salmo diz que Ele: tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Então Deus está dizendo, prometendo na sua palavra, que Ele nos tira do cárcere, Ele nos tira da prisão, Ele arrebenta as cadeias que nos prendem, nos faz livres. Você pode dizer glória a Deus? E apesar de nós não devermos buscar solução nos homens, nas pessoas, apesar de que as pessoas muitas vezes falham conosco, erram, ou não estão presentes em momentos importantes da nossa vida, mas o fato é, Deus vai instrumentalizar, Deus vai preparar pessoas para que através delas, elas sejam instrumento de Deus para nos ajudar e para nos socorrer. Você está entendendo? Devemos confiar em Deus, mas muitas vezes Deus envia pessoas para que elas sejam instrumentos para nos abençoar. Você pode dizer glória a Deus?
Só que nós não podemos colocar nossa confiança na pessoa que por acaso estendeu a mão e nos ajudou. Nossa confiança tem que ser continuamente em nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, algumas semanas atrás, eu tinha assim, na empresa, muitas contas para pagar. Aí um cliente deu um cheque pré-datado. E aí eu fui num rapaz que tem uma custódia de cheque, que troca cheque, não é agiota, é uma custódia mesmo. É uma coisa regularizada, é como se fosse um banco mesmo. E eu cheguei lá com esse cheque, para trocar o cheque, para pegar dinheiro, para pagar algumas contas. E aquele rapaz sempre, quando eu preciso, ele troca para mim, ele também é cristão. Só que quando eu cheguei lá com o cheque, ele olhou, viu lá, perguntou e disse: eu não vou fazer essa custódia não. Aí eu pensei, estou quebrado. Mas eu respirei fundo e disse: tudo bem. Você não pode, tudo bem. Que eu pensei, eu não estou aqui confiando nele. Estou confiando em Deus. Se a solução não é por aqui, mas Deus vai dar outra solução. Amém, querido? Então, nós não podemos nos apegar aos instrumentos que Deus usa. Nosso apego tem que ser com Deus, porque é Deus que tem o escape, é Deus que tem a saída, é o Senhor que tem a resposta que precisamos. E devemos manter o nosso coração em Deus e não nas pessoas. Mas Deus muitas vezes vai usar pessoas. Diga glória a Deus. Versículo 7, na parte B desse capítulo 142. Os justos me rodearão, diz o salmista. Os justos me rodearão. Eu estou me sentindo agora solitário. Pessoas falharam comigo, erraram comigo, não me ajudaram quando eu necessitei. Mas aqui ele está dizendo: os justos vão me rodear. Ele não está descartando pessoas, todas as pessoas. Ele está dizendo: os justos vão estar do meu lado. Confiar no refúgio do Senhor, queridos, não é desprezar os instrumentos humanos que Deus pode usar para nos abençoar. Mesmo que tenhamos frustrações e decepções com alguns. Eu me lembro de uma velha história que eu já contei aqui várias vezes, mas talvez alguns aqui nunca tenham ouvido, da minha boca pelo menos, de um homem que morava numa cidade e teve uma grande enchente que encheu a cidade de água. E as pessoas então estavam subindo nos prédios, nos barcos, para se salvar. Então um subiu num prédio, um crente, né? Devia ser um crente pentecostal. E aí passou um cidadão num barco lá, escapando. Vem, moço, vem para o barco. Ele disse: não, eu orei a Deus e vou esperar que Deus vai me livrar. Aí daqui a pouco passou outro barco maior. Vem, moço, vem. Ele disse: não, eu orei a Deus, Deus vai me livrar. Passou um navio. Bora, rapaz, sobe aqui. Ele disse: não, eu orei a Deus, Deus vai me livrar. A enchente subiu, cresceu e ele morreu afogado. Chegou no céu. É uma história com né? É uma parábola. Chegou no céu. Mas Senhor, eu confiei em Ti, eu orei, pedi, eu criei e eu morri. Tu não foi me salvar. E Deus disse para ele: eu mandei um barco, tu não quis. Mandei um barco maior, tu não quis. Mandei um navio, tu não quis. Queridos, quando Deus vai nos abençoar, Deus, 99% vai usar pessoas. Você pode dizer amém, querido? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Por isso, irmãos, eu não posso dizer assim:
eu não preciso de você. Você pode, eu como pastor, dizer, você pode sair da igreja porque você não faz falta. Irmão, eu não posso dizer isso. Faz falta sim. E você não pode dizer, eu posso viver sem esse pastor aí. Irmãos, tudo que Deus tem para nós vai ser através das pessoas, de uns aos outros. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Os justos me rodearão. Agora, queridos, às vezes nós vamos precisar dar meia volta no nosso orgulho e nos reconciliar com pessoas. Você está entendendo? Da nossa família, amigos. E às vezes dar meia volta e nos reconciliar com nossos líderes, nossos patrões, nossos empregados, seja lá o que for. E muitas vezes dar meia volta e nos reconciliar com a igreja, com as pessoas da igreja. Nós vamos precisar fazer isso muitas vezes. Porque lembre-se, Deus vai usar pessoas para te abençoar, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te socorrer. Então, quando fala aqui dos justos, irmãos, eu creio que nós podemos dizer que os justos são os crentes. Os justos são os crentes. Os crentes em Jesus. Porque no Romanos 5:1, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Fé tem quem crê, quem é crente. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, os justos, segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, são os crentes. É uma justificação que nós alcançamos pela fé em Jesus. Quem não tem fé em Jesus não alcança a justificação de Deus. Então, seremos rodeados pelos justos, é rodeado pela igreja, rodeado pelos crentes, rodeado pelos irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu faço uma pergunta para você. Já que é assim, o que é a igreja? O que é a igreja? Vamos passar um vídeo dizendo o que é a igreja. Ultimamente parece que estamos cada vez mais confusos sobre o que é a igreja verdadeiramente. Porém, vamos parar alguns segundos para pensar um pouco. Igreja não é um edifício. Embora um edifício possa ser utilizado pela igreja. Igreja não é um conceito. Embora alguns conceitos coloquem tudo em ordem. Igreja não é um domingo. Embora a igreja não possa deixar de ser um lugar de encontro. Igreja não é só uma personalidade. Embora toda igreja deva ser orientada pelo seu pastor. Igreja não é o seu tamanho ou crescimento. Embora toda igreja seja chamada a evangelizar. Por isso, não pense na igreja como uma morada ou uma localização. Pense na igreja como algo vivo que se move, se desloca. Não pense na igreja como alguma coisa construída ou plantada.
Pense na igreja como algo que é enviado. Não pense na igreja como um lugar onde deve estar 1 hora todas as semanas. Mas sim, você deve ser igreja todos os dias da semana. Tudo isso porque a igreja são as mãos e os pés de Jesus Cristo. Os pés não devem ficar parados. As mãos não devem ficar guardadas. Os pés andam, as mãos fazem. Isto é igreja. A igreja não é o lugar onde estamos sentados agora. Por quê? Porque você é a igreja. Agora vá e seja a igreja. Não é um lugar para ir por algumas horas na semana, por um dia ou dois. Ela é mais que isso. A igreja é um lugar para pertencer a um corpo, e um lugar para ser um membro desse mesmo corpo vivo. Da sua luta, onde parece que ninguém te vê para ajudar. Toda luta que você se sentir assim, é tempo de aproximar e se unir à igreja de Cristo. Sempre vai ter alguém que Deus escolheu para, através dele, dessa pessoa, estender a mão e te ajudar. Amém, querido? A igreja é esse lugar. Você pode dizer glória a Deus? Veja, uma vez que alguém é absorvido à igreja, se une à igreja, esse amor aconchegante, inclusivo de Cristo, é chipado, é inserido nele, de tal maneira que, empoderado dele, essa pessoa passa a funcionar com mais humanidade para ouvir, para abraçar, sorrir, agir, falar do evangelho às pessoas ao seu redor. Sabe, irmãos, às vezes eu não sei se a culpa é minha, né? Talvez seja, por alguma razão, mas às vezes eu sinto assim que algumas pessoas, elas olham para mim, me veem como se eu fosse o chefe. E às vezes não sorri para mim, às vezes não me dá um abraço, porque eu acho que eu sou o chefe. Às vezes eu penso que é isso. E às vezes a gente se relaciona na igreja de maneira errada, equivocada. Nós somos todos irmãos, um corpo com funções diferentes, mas que todos nós precisamos uns dos outros. Você pode dizer amém? Somos iguais aos olhos de Deus, aceitos por Deus somente por causa de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Somente por causa de Jesus, nada mais do que isso. Agora, você tem sido visto na igreja, amado, absorvido, você se sente pertencente ao mesmo corpo? Será que nós nos sentimos como aquilo que Deus planejou que fosse a sua igreja? Que entre nós nos sentíssemos amados, aceitados, pertencentes. Amém? Você se sente assim na igreja? E não é só assim pelo pastor não, queridos. É a igreja.
Não pense só no pastor, na pastora, no líder. Não, estou falando da igreja, todos nós. Às vezes, irmãos, alguns irmãos chegam para mim e dizem: pastor, tem que fazer isso. Por que que o irmão não soluciona o que está precisando ser feito? Não resolve? Você está entendendo? Tem que esperar por alguém. Nós somos a igreja. Irmão, será que todos nós poderíamos dedicar um pouco mais ao Evangelho de Jesus? E nós poderíamos, cada um de nós, ter um discípulo e trazermos esse discípulo para o nosso convívio, para nossas células e para nossas reuniões, como igreja que ama, como igreja que cuida, como igreja que abre os olhos espirituais dos cegos. Me parece, irmãos, que nós somos batatas. Você entendeu? Batatas que não se transformaram no purê. Que a gente não se amalgamou um ao outro e viramos uma coisa só, que busca a glória de Deus, que procura fazer a vontade de Deus, amar uns aos outros, ajudar, cooperar e alcançar as pessoas de fora. Pensando que a igreja não é só lugar para você frequentar uma vez por semana. Às vezes eu observo, queridos, que várias pessoas, os amigos de várias pessoas que frequentam uma reunião de uma igreja, os amigos dela, são as pessoas do trabalho, são os vizinhos. Os verdadeiros amigos dela não estão na igreja. Quando elas querem fazer uma festa e ela convida os amigos, às vezes não tem ninguém da igreja para participar, porque os amigos não estão na igreja. Os amigos são os vizinhos, são os colegas de trabalho, de escola. Nós não estamos vivendo como igreja. Muitas vezes nós estamos vivendo isolados. É como se não fôssemos um corpo, pertencente uns aos outros, como diz as Escrituras. A igreja é um lugar para se pertencer, é um lugar para ser. Por que é que nós temos as células, os grupos pequenos? Para ter relacionamentos, né? Então, queridos, a célula não é só uma reunião uma vez por semana. A célula é o aniversário, é o passeio, é estar junto, é fazer coisas juntos, é se reunir em outros horários, é compartilhar a vida. Mas nós transformamos a célula numa reunião e fica sem graça, fica repetitiva. Nós só cumprimos uma tarefa. E aí as pessoas vão para a célula e elas não vêm para a igreja. Elas não se tornam igreja, elas não veem o amor entre nós, elas não veem o aconchego, elas não veem a ajuda, a cooperação de uns para os outros. Porque nós queremos logo terminar, nós já chegamos já com a hora marcada para sair, nós chegamos já tarde. Ou por qualquer coisa a gente vai para outro canto. A célula e nossos encontros de modo geral. Precisamos viver mais o amor de Cristo, queridos, entre nós. O amor de Jesus entre nós. Porque nós só poderemos alcançar as pessoas da nossa cidade,
alcançar os perdidos, os necessitados, se nós vivermos esse amor de Cristo entre nós. Se nós experimentarmos esse amor, abrirmos nosso coração a esse amor. Irmãos, eu sei que tem assim pastores que abraçam muito, né? E beijam as pessoas. Eu não faço muito isso, mas às vezes eu vou abraçar um irmão ou uma irmã, um abraço sem malícia, né? E eu sinto que eu estou abraçando uma pedra. Estou abraçando uma pedra. A pessoa não tem ela não tem nenhuma reação. Não tem assim nenhum afeto. É como se eu fosse um estranho. Ou fosse um chefe, sei lá o quê. Talvez um anjo, né? Não sei. Ou, sei lá, um demônio. Depende da perspectiva, né? Nós precisamos viver mais, irmãos, esse amor de Cristo. Compreender essa dimensão da graça de Deus, dos uns aos outros, de verdade. Qualquer coisa mais interessante do que ser igreja para muitos de nós. E o que está acontecendo conosco? A gente vai se definhando. Nossas reuniões vão ficando mais fracas, menos gente nas células, não há atração. E a atração não é um cantor, não é um violão. A atração é o amor de Deus, a vida de Cristo. A alegria da redenção, a alegria do perdão, a alegria da vida eterna, do Espírito Santo, de sermos irmãos, de sermos família espiritual. Irmãos, como um corpo, para que servem as mãos? Como um corpo, para que servem os ouvidos? Como um corpo, que nós somos corpo de Cristo, para que servem os braços? Para que servem os braços? Alguém falou alguma coisa aí? Abraçar, acolher. Para que servem os ouvidos? Para que serve a boca? Serve para outra coisa? Boa. Serve para sorrir também, não é? Amém? Vamos ficar em pé. Você pode dar um sorriso aí para o seu irmão que está ao seu lado? Você pode dar um abraço para o seu irmão que está ao seu lado? Você pode dizer uma palavra para ele ou para ela aí ao seu lado? Você pode dizer uma palavra. Amém, querido? Você pode se aproximar dela. Amém? Vamos usar nossos braços, vamos usar nossos lábios, vamos usar nossas mãos como um corpo vivo. Você pode sentar. Irmãos, Romanos 12, 4, 5 diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. Um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não devemos pregar o Evangelho, convidar as pessoas para a igreja, não somente porque nós queremos aumentar a igreja, não somente porque se tiver mais gente, vai ter mais oferta para fazer mais projetos, mais coisas, construção, não sei o que, blá blá blá, etc. Não devemos pregar para as pessoas pensando nisso. E é um erro nós pregarmos pensando nisso. Vamos aumentar a célula, vamos aumentar a igreja, número de gente, de oferta. Não!
Devemos pregar para as pessoas, para demonstrar para elas o amor de Deus em Cristo, o perdão de Deus em Cristo, a aceitação de Deus em Cristo, o abraço de Deus em Cristo, o aconchego de Deus em Cristo e a esperança de Deus em Cristo. E sem Cristo nada seremos e nada faremos. Cristo é tudo. Por isso devemos falar de Cristo às pessoas. Amém, querido? Temos que abrir a boca e falar de Cristo, porque Jesus é tudo. É tudo que as pessoas precisam, é Cristo, é Jesus. Para receber o amor de Deus. Essa é a razão porque devemos falar de Cristo. A todas as pessoas possíveis. O mundo precisa conhecer esse amor de Cristo através de nós, sua igreja. E a última coisa que eu quero falar nessa noite, você deve se ligar intimamente a Cristo, pois Deus o verá e o socorrerá nele. Irmãos, isso é tão importante. Deus vai nos ver em nossa necessidade através de Cristo. Deus vai nos socorrer em nossa solidão, na nossa luta pessoal, através de Cristo. Não é fora de Cristo, não é sem Cristo. Deus não vai fazer nada fora de Cristo. É somente através de Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é por causa de alguma religião. Não, é somente através de Cristo que Deus vai nos ver. Os 4 evangelhos nos mostram, quando Jesus é batizado nas águas por João, desce o Espírito de Deus como uma forma de pombo ou de pomba. O Senhor, o Pai, o Espírito Santo, na companhia de Jesus no começo do seu ministério público. Quando o Espírito Santo levou Jesus a jejuar 40 dias e 40 noites, ou 40 dias completos. A Bíblia diz que quando o diabo foi lá e tentou Jesus, quando acabou a tentação, quem foi lá levar alimento, cuidar de Jesus? Os anjos. Se você ler com atenção, você vai ver que os anjos foram servir a Jesus. Deus estava com ele, o Pai estava com ele. No jardim do Getsêmani, quando ele foi abandonado pelos discípulos, e alguns dormiam, e ele suava gotas de sangue na sua oração, quem estava ali com ele? Os anjos. Deus estava com ele. Os anjos foram ali onde ele estava e o consolaram e o fortaleceram. Deus estava com ele. Quando ele foi chamado à casa de Lázaro, porque Lázaro havia morrido, ele fez uma oração ao Pai. Ele disse: Pai, eu estou orando a Ti, pedindo a Ti que faça esse milagre, mas eu sei que Tu sempre me ouve, e eu estou fazendo isso aqui publicamente para que eles vejam que o Senhor é que faz, para a Tua glória. E ele deu a palavra, e Lázaro saiu dos mortos. Deus estava com ele ali, naquele momento que ele precisou ressuscitar Lázaro. O tempo todo, o Pai estava com Jesus, em unidade, em união com Jesus, o tempo todo, desde a eternidade, e também na sua encarnação e na sua vida aqui na terra. Mas o que aconteceu com Jesus durante a crucificação? Na crucificação não houve amparo de Deus para Jesus, não houve a presença do Espírito Santo, não houve a presença de anjos. Jesus ficou solitário, ficou sozinho no momento da crucificação. Ele foi abandonado, ele foi esquecido. Deus não olhou, o Pai não olhou para o Filho, para Jesus, no momento da sua crucificação. E ele expressou isso quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste?
Ele se sentiu só pela primeira vez na sua vida e em toda a eternidade. Jesus decidiu passar por esse momento de solidão, de abandono por parte de Deus, o Pai. E o profeta Isaías profetizou há 1000 anos atrás, antes da vinda de Cristo, no versículo 4 de Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus ali na cruz, Ele foi ferido de Deus, abandonado pelo Pai, esquecido pelo Pai, sozinho. E Paulo apóstolo, então ele escreve, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga glória a Deus. Aí Paulo acrescenta em Romanos 8, 31, 32, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Jesus foi abandonado, Jesus ficou sozinho, Jesus sofreu, padeceu, Jesus foi esquecido para que você fosse lembrado, para que você fosse recebido, para que você fosse amado, para que Deus ouvisse o seu clamor, a sua queixa e a sua oração. E aquele que deu Jesus por nós vai também nos dar todas as coisas que precisamos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Irmãos, alguém disse assim: o Criador das estrelas preferiu morrer por você do que viver sem você. Deus está te vendo em Cristo, e eu digo para você, é impossível que Deus não te veja, porque por causa de Cristo, daquilo que Jesus padeceu, é impossível que Deus não te veja, é impossível que Deus não olhe, não te encontre no maior buraco ou abismo que você possa se encontrar. Deus te encontra no mais profundo e o arranca de lá pela sua graça, pelo seu Espírito. Você pode dizer glória a Deus. Irmãos, Jesus está sempre presente, mesmo quando você tem virado as suas costas para Ele. Jesus sempre será o maior salvador do que você possa ser um pecador. Você pode dizer amém?